Descrição técnica do código de problema OBDI, Sistema de Controle de Transmissão Elétrico. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se eu encontrar uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, 1000, e um código armazenado P0702, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um defeito na parte elétrica do sistema de controle de transmissão. Somente veículos equipados com transmissão automática devem exibir esse código. A maioria dos controladores de transmissão para veículos equipados com OBDI e parêntese que fecha são integrados ao PCM, mas existem alguns fabricantes que usam um TCM, módulo de controle de transmissão autônomo, independentemente do tipo de sistema em que um veículo específico esteja equipado. Os códigos relacionados à transmissão são armazenados como códigos P. Provavelmente haverá outros códigos de controle de transmissão armazenados com o P0702. As transmissões automáticas são controladas eletronicamente em veículos equipados com OBDI, um módulo de controle, rede diária do controlador, numerosos sensores e solenoides, uma poderosa bomba hidráulica e um corpo de válvula hidráulica são vitais para a operação da transmissão controlada eletronicamente. Os sinais de tensão de entrada do motor e dos sensores de transmissão são recebidos pelo controlador de transmissão. Ângulo do acelerador, rotação do motor, porcentagem de carga do motor e temperatura do líquido de refrigeração estão entre as entradas do sensor do motor, ajudando a monitorar a pressão da bomba. A velocidade de entrada da transmissão, RPM, a velocidade de saída da transmissão, RPM, a posição do câmbio, a velocidade do veículo, a porcentagem de travamento do conversor de torque e a temperatura da transmissão são as entradas do sensor de transmissão. Esses sinais de entrada são usados pelo controlador de transmissão para mapear a estratégia de mudança e os parâmetros de pressão da bomba eletrônica. A válvula eletrônica de controle de pressão regula a pressão da bomba e mantém a transmissão mudando eficientemente. A troca se tornaria instantaneamente extremamente severa e os componentes da linha de transmissão poderiam ser danificados se a pressão máxima da bomba fosse aplicada diretamente ao corpo da válvula. As mudanças para cima e para baixo são realizadas com solenoides controlados eletronicamente que operam válvulas de esfera com mola. Essas válvulas restringem e liberam fluido de alta pressão, conforme desejado. O solenoide da embreagem do conversor de torque, TCC, controla a porcentagem de travamento do conversor de torque. O CAN é um sistema complexo de fiação e conectores elétricos que é usado para transmitir dados entre o TCM, quando aplicável, e o PCM. Os dados, incluindo códigos armazenados, também podem ser transmitidos para outros controladores via CAN. Entre as informações compartilhadas entre os controladores estão a velocidade de entrada e saída de transmissão, RPM, a velocidade do veículo e a temperatura de transmissão, os sistemas de freios anti-bloqueio, sistemas eletrônicos de controle de tração e sistemas eletrônicos de controle de estabilidade utilizam todos esses dados para fins de comparação. Esse código geralmente é armazenado apenas se outros códigos de controle de transmissão elétrica estiverem presentes. Sintomas e severidade. Se você notou que sua transmissão muda mais severamente do que o normal após esse código ser armazenado, pode ser devido ao sistema de controle de transmissão ser colocado no modo de desativação. A pressão da bomba de transmissão aumenta dramaticamente neste modo. O modo de entrada não é destinado a uso a longo prazo. Se o seu veículo tiver armazenado um código P0702, ele deverá ser endereçado imediatamente. Os sintomas de um código P0702 podem incluir padrões de mudança de transmissão erráticos, falha na mudança de marcha com eficiência de combustível reduzida. Outros códigos relacionados à transmissão. As causas potenciais para a definição desse código são falha no sensor de transmissão, circuitos abertos ou em curto no sistema de controle de transmissão com defeito, erro de programação do controlador de transmissão ou PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida
pesquisa lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Um manual de serviço do veículo, ou equivalente, um scanner e um voltímetro digital serão úteis ao diagnosticar um código P0702. Eu começaria com uma inspeção visual da fiação e dos conectores do controle de transmissão. Em seguida, testava a bateria, verificava os cabos e as extremidades dos terminais da bateria. Normalmente, continuo conectando o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recuperando todos os códigos armazenados e congelando os dados do quadro. Eu escrevo essas informações e as guardo para mais tarde. Se os códigos forem redefinidos imediatamente, retorne aos dados do quadro congelado gravado. Comece diagnosticando o código que foi armazenado primeiro e diagnostique. Repare todos os outros códigos de controle de transmissão armazenados antes de tentar diagnosticar o P0702. Notas adicionais de diagnóstico. O chicote elétrico de controle interno da transmissão geralmente é danificado por bordas extremamente afiadas, superfícies porosas e temperaturas excessivas encontradas no interior da caixa da transmissão. A manutenção da transmissão em intervalos recomendados pode prolongar a longevidade. Diagnostique e repare todos os outros códigos de transmissão antes de diagnosticar este código.